Olá, esta é a segunda parte do episódio com o professor Fernando Limonge, baseada no seu livro Operação Impeachment, né, editado pela Todavia, em que ele trata da questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff e como é que esse impeachment se produziu, como é que o processo político levou até ele. Então, completamos hoje a conversa iniciada na semana anterior, na parte anterior desse episódio com o Fernando Limonge. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. O próprio Temer, Eduardo Cunha, fala: no way, Vanderlei, estou aqui com o governo. Ele não troca de lado. Kassab, todos os líderes falam: não, está tudo como antes do quartel de Abrantes, não mudou nada, nós não estamos sentindo nenhum calor, nenhuma pressão popular para que a gente mude. Pressão em 2018, vida que segue. Nós não estamos com a nossa sobrevivência em jogo assim, desse jeito que essas teorias sobre a pressão popular vêm e interpretam as coisas. A aritmética é fatal aqui. Precisa de 2/3. Não tem 2/3, não tem impeachment. Pode ter golpe. Impeachment não. Certo? Pode ter golpe pelo TSE. Pode ter anular as urnas, pode ter dizer que houve abuso de poder econômico, mas não votação de impeachment. Agora, tem uma hora que isso muda, né? Então, o que é que muda? E aí é uma mudança clara, de novo, absurdamente clara e absurdamente evidente que muda o jogo. Né? Porque aqui o MBL chega a Brasília, se não me engano, em junho de 2015, fim do primeiro semestre de 2015. O Nardes, do TCU... Augusto Nardes. Hã? Augusto Nardes, né? Augusto Nardes inventa descobre a história das pedaladas durante a marcha a Brasília. Ele solta a coisa. Tem aqui um problema, blá, blá, blá. O Cunha tá na Bahia, num evento da LIDE, e fala: que história é essa? Nada a ver. Se eu for fazer o impeachment por pedalada, todos os outros presidentes anteriores tinham que ter sido impeachados. Isso aí não é motivo para impeachment. Pedalada não é nada. Fernando Henrique Cardoso também está nesse evento e também dá a mesma declaração. Fala: não, pedalada não é problema. Não é isso aí que vai nos dar motivo para tirar um presidente. Nós precisamos de alguma coisa. Se for para ter crime, tem que ter um crime. Não esse negocinho aí. Isso aí não é suficiente. Né? Mas o ator central que vai mudar de lado aqui, em agosto, quer dizer, já na verdade, a partir de julho, começa a mudar e anuncia que vai trocar de lado, é o Eduardo Cunha. Por quê? Tem que ser evidente por quê. Qual é o porquê? Porque o Janot está no cangote dele. Então, aí a história tem que voltar para trás. Né? Por que o Janot está no cangote dele? Porque o Janot levantou algumas evidências muito fortes de que o senhor Eduardo Cunha andou cobrando propina do empresário Júlio Camargo. Então, tem uma investigação entre, né, a lista Janot é de março de 2015, ou abril de 2015, né, no primeiro ano da Dilma, usando as delações do Paulo Roberto Costa
e do Alberto Youssef, ele denuncia uma série de políticos. Mas essas denúncias que vêm do Ministério Público de Curitiba são muito pouco fundamentadas. Elas são genéricas, porque, pelo menos, se você se basear nas delações premiadas do Paulo Roberto Costa e do Youssef. A gente não sabe, nunca teve acesso aos anexos com as provas. O que a gente tem acesso é a conversa ou a explicação do Paulo Roberto Costa e do Youssef do que rolava. Mas as provas a gente não tem. Então, por exemplo, relativo ao Aécio, o que o Aécio Neves, o que o Youssef fala? Eu ouvi dizer que no período tal tinha um esquema em Furnas do qual o Aécio era beneficiário. E todos os envolvidos estão mortos. Então, que provas ele teria? E ele falou, eu nunca participei disso aí, não, eu ouvi dizer. Então, as delações premiadas são muito abertas, genéricas. Né? O objetivo da Operação Lava Jato, da Força Tarefa, era criar o furor. Né? O que tinha de prova por baixo a gente não sabe. Né? Isso não foi revelado. No seu livro, o Janot disse, não veio nada nesses anexos, veio muito pouca coisa. A gente teve que dar aí, porque quem vai oferecer a denúncia mesmo é o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral lá em Brasília, e não a Lava Jato contra políticos. E eu preciso de prova para denunciar os políticos. E as delações não me trazem propriamente provas. Então, eu precisei montar um grupo de trabalho no Ministério Público Federal, aqui na Procuradoria-Geral, para fazer as investigações para poder denunciar os políticos. E o único que ele realmente vai atrás e levanta provas é o Eduardo Cunha. Né? Se isso as provas vieram a eles, ou eles escolheram o Eduardo Cunha, politicamente, a gente não tem como saber. Provavelmente as duas coisas. Né? Provavelmente foi fácil encontrar prova contra o Eduardo Cunha e havia uma motivação ou ele é o principal problema, né? Para esse grupo de trabalho em Brasília. Né? Mas o fato é que eles vão atrás do Cunha. E, basicamente, eles vão atrás do Cunha a partir de uma delação que não teve tanta repercussão, essa delação do Júlio Camargo, que é uma delação muito estranha, porque o Júlio Camargo nunca foi preso. Ele se apresentou antes a Curitiba e se entregou, falou, para eu não ser preso, deixa eu te dizer tudo que eu sei. Né? E Curitiba aceitou essa troca ali com ele. Só que, nessa delação dele, ele deliberadamente omite o Eduardo Cunha. Ele narra algumas negociações que ele teve com o Fernando Baiano, mas omite a participação do Eduardo Cunha. Só que, na delação do Paulo Roberto Costa, este mesmo evento, essa mesma relação do Júlio Camargo com o Fernando Baiano, Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano, essa mesma relação, o Eduardo Cunha é o ator central. Né? E então, o fato é que Curitiba assinou 2 delações premiadas, aceitou 2 delações premiadas, ratificou 2 delações premiadas, que eram contraditórias. Por que o fez? Deus sabe. Eu tenho minhas hipóteses. Né? Mas o fato é que mostra que a qualidade técnica, que sempre foi uma peça de propaganda da Lava Jato, dizendo, olha, nós somos muito técnicos, somos muito bons de jogo,
não deixamos nada escapar, etc. Piada, certo? O cara omitiu na sua delação premiada uma intervenção do Eduardo Cunha para receber dinheiro que estava na outra delação premiada. Por isso que eu chamo só juntar Lé com Cré, né? Por isso que eu chamo de omissão premiada, né? A delação do Júlio Camargo. E então daí a PGR em Brasília vai atrás desses fatos. E então o Cunha está sabendo o tempo inteiro que a PGR está montando esse caso contra ele, porque parte da investigação é feita dentro do Congresso Nacional, é o tal do requerimento que ele que escreveu e que a Solange Dias é quem assinou. Né? Então, essa denúncia vem em agosto. Né? Mas a fita em que o Júlio Camargo é chamado a prestar depoimento novamente ao Sérgio Moro, que havia ratificado a primeira delação do Júlio Camargo, sai ao público no final de julho. Então já se sabia que haveria a denúncia do Janot contra o Cunha. Então, o Cunha parte para a oposição e parte para apoiar o impeachment da Dilma deliberadamente como uma arma de chantagem. Né? Se vão me pegar, então eu vou derrubar a senhora. Né? Chantageador-geral da República? Ele é o chantageador-geral da República, como disse a filha do garotinho, a Clarissa Garotinho, que nesse ponto é cirúrgica. Né? Então, o Cunha se passa. Ele estava no governo, ele dizia que era governo, não aceita nenhum processo, abertura de nenhum processo de impeachment, porque ele é da base. Mas na hora que ele é ameaçado pela PGR, é que ele se converte ao impeachment e se dispõe a liderar o processo de impeachment. E aqui, de novo, você tem uma decisão que o PSDB tinha que tomar. O PSDB pode ou não encampar esta liderança e esse projeto do Eduardo Cunha. Né? E não faltou gente dentro do PSDB a dizer, esse cara aí não... E as motivações dele não são as mais elevadas e não são propriamente de combate à corrupção, blá, 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 blá. Né? O homem está se defendendo, né? Se defendendo contra provas cabais. Né? E o processo que a PGR monta contra o Cunha basta ler a denúncia. Né? Ela tem prova de tudo quanto é jeito. Não é ouvir dizer que não, tem cheque, tem entrada em prédio, tem gravação, tem tudo. Né? Então, assim, ali não tinha como duvidar que o Eduardo Cunha tinha participado. Se o Eduardo Cunha fosse um político normal, ele punha a viola no saco, submergia, sumia de cena e ganhava tempo e a coisa ia embora. Mas o Cunha foi o conflito. E no que ele ganhava indo para o conflito com o governo nesse caso? Então, é a sobrevivência dele. Mas por quê? Ele esperava o quê do governo aí? Esperava que o governo agisse junto com o PGR e tirasse o processo. Né? Ou que o Teori agisse. Mas então ele está falando, esses caras estão agindo não como o Ministério Público independente, não como o Judiciário independente, mas estão agindo a mando do governo. Ou o governo tem como desmontar isso. E isso a gente também não tem como aferir. Né? Qual o grau de influência que o governo tinha sobre esses atores e quanto esses atores estão agindo já por conta própria. Né? Mas é um fato que também eu mostro no livro quanto a Dilma apoiou o início da Lava Jato e quanto ela deixou isso aí correr, porque ela acreditava que isso daria o susto naqueles que tinham jogado o escândalo de Pasadena e o Volta a Lula. Então era o revide dela. Né? E ela apoia, então, a Lava Jato. Né? E
Então, esse processo aqui é um processo em que daí, de novo, a oposição e a opinião pública, imprensa, etc., tem uma decisão a tomar. De que lado eu fico? Né? E, claramente, né, a disposição vale a pena se aliar com o Cunha para se livrar do PT. Mas aí o quadro já começa a se reconfigurar, né? O PT as divisões internas do PT começam a amainar no sentido de que, bom, aqui a gente tem que se unir para se defender contra o Eduardo Cunha e a possibilidade do Eduardo Cunha ganhar a batalha, né? Então há uma reaproximação muito forte entre a Dilma e o Lula, entre a Dilma e a Construir um Novo Brasil, e em setembro sai uma reforma ministerial em que o Jacques Wagner assume a Casa Civil, ou seja, é o armistício assinado no interior do PT para preservar o poder e se antepor ao Eduardo Cunha. E do ponto de vista do PMDB, para neutralizar o blocão, o PT dá 2 ministérios novos para o PMDB da Câmara. O Ministério da Saúde, que não é pouca coisa, certo? É o mais importante do ponto de vista eleitoral, e o da Ciência e Tecnologia, e para 2 membros da tropa de choque do Eduardo Cunha. O Pancera, Ciência e Tecnologia, e para o Marcelo Castro, o Ministério da Saúde. Então, a ideia de que a Dilma assistiu à armação do Cunha deitado em berço esplêndido e não reagiu é tola, né? Porque ela não presta atenção para isso que ela fez. O acordo, na verdade, é com o Jorge Pisciani, o líder do PMDB carioca, articulada pelo Lula e pelo Pezão, o governador do Rio de Janeiro. Então, a Dilma dá resposta ao Cunha e ganha a parada. Tanto que o Cunha fica adiando a sua decisão de aceitar o parecer contra o impeachment ad náusea, né? Ele vai amanhã, semana que vem, amanhã. E ele nunca toma decisão. Por quê? Porque ele não consegue puxar nem o PMDB para o impeachment. Então, ele tá perdendo, né? E o PSDB ali empurrando ele, né? E o PSDB dizendo, não, vamos para o impeachment. O Aécio e a turma radical ali do PSDB, vamos para o impeachment. E o Cunha não é tolo, ele faz as contas, fala, eu vou para o impeachment e eu perco. Então, aí eu perco meu blefe, perco minha arma. E o Ministério Público Federal vai trazendo dia a dia mais petardo contra o Cunha, né? Vem as contas da Suíça, vem tudo. Então, assim, as provas contra o Cunha vão se avolumando. E o PSDB dizendo, não, nada está provado contra o senhor Eduardo Cunha e as coisas do impeachment e do combate à corrupção são separadas, são independentes. E o Cunha está entendendo isso aí também. Ele fala, bom, mas esse pessoal só está comigo porque eu vou derrubar a Dilma, mas se eu derrubar a Dilma, no dia seguinte eles me entregam para o Ministério Público Federal e eu estou ferrado. Então, o Cunha está à beira do precipício, ele não tem para onde correr. E por isso que ele fica adiando a coisa e mantendo, digamos assim, o PSDB animado. E veja que durante todo esse processo, as ruas tentam se reorganizar, novas manifestações são marcadas e elas fracassam. Então, nesse momento, entre agosto e dezembro, o povo não vem à rua, porque ninguém quer essa chamuscada, digamos assim, né? Assim, as lideranças querem, as lideranças tipo vêm para a rua, MBL, estão aceitando Taco Cunha, mas
o pessoal deles não vem em grande número, porque o processo está claramente estranho aqui, né? Então, o Cunha está perdendo essa batalha, perdeu essa batalha, né? E aí é, de novo, essa coisa da conjuntura e dos fatos, né? No dia que o PSDB resolve que vai partir para eliminar o Cunha e chega e fala, nós vamos parar de apoiar e sustentar o Cunha, nós vamos sustentar todos os processos contra o Cunha, esquece, ele só está nos usando para a coisa do impeachment, estoura a prisão do Delcídio. A PGR entra com as quatro patas e desorganiza aquilo que estava, né, a reação da Dilma a tentativa do Cunha de derrubá-la. Então, o Cunha tinha perdido, mas quando vem a prisão do Delcídio, o Cunha se fala, é a hora de agir, não tem por onde, né? Ou é matar ou morrer, eu tenho que sair atirando, né? Mas todo mundo reage assim nesse momento, eu tenho que sair atirando. Aí todo mundo atira em todo mundo. Então, o PT que vinha negociando com o Cunha, né, sob essa nova administração, sob Construindo o Novo Brasil, Jacques Wagner, Berzoini, liderança do Lula, estava, bom, vamos negociar com o Cunha, não vamos fustigar o homem, vamos ver se a gente acerta isso, né? Quando dá o escândalo da prisão do Delcídio, o PT anuncia que vai votar pela cassação do Cunha na comissão de ética. Aí a reação do Cunha é: vou aceitar o processo de impeachment. O Temer escreve a famosa carta, né, rompendo com o governo, e entra digamos, no grupo definitivamente no grupo do Cunha e vai para as cabeças. Quando ele diz que não quer ser um vice-presidente decorativo, né? Isso, ele fala todas aquelas coisas. Mas, por exemplo, a carta dele, ele fala textualmente: a senhora negociou com o Jorge Pisciani e passou por cima de mim. Eu sou o presidente do partido. Só não pode dar ministério para o PMDB sem a minha anuência. Então, o Jorge Pisciani passa a ser o fiel da balança, quem está dando sustentação à Dilma. Então, você vê que é um jogo que não tem mocinho e bandido, né? Não é um jogo do bem contra o mal, né? É um jogo complexo e assim que é a política, né? Então, esse impasse que, na verdade, estava se resolvendo em favor do PT e da Dilma e para a derrota do Cunha. Ele se rompe com a prisão do Delcídio, né? Que é digamos, um passo extremo que o Ministério Público Federal e o Supremo Federal tomam, que é de prender em flagrante um senador da República. Então, isso tem um efeito sobre o sistema político imenso, né? Porque a imunidade parlamentar e essa preservação, etc., é o que os garante, certo? Eles têm. Então, quando o Ministério Público Federal e o Supremo Federal falam: não, nós vamos prender um senador da República, o líder do PT no governo, está dizendo: ninguém tem garantia de onde vai cair morto amanhã. A única coisa que você tem garantia é que você vai cair morto, né? Que a Lava Jato vai te levar, né? Porque o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal estão entrando com as quatro patas em cima de você. Então, aí entra digamos, o sistema político entra em polvorosa, né? E todo mundo procura a boia de salvação que aparecer na frente. E o Cunha fala: dá para mim, né? Numa hora dessa, eu pego a bola, eu bato o lateral e o jogo segue, né? Então, ele chama para si e fala: eu vou, e pauta o impeachment e muda o cenário político, certo? O cenário político é dominado agora pelo processo de impeachment, que ele
toma uma série de decisões regimentais para alijar os líderes do processo decisório e montar ele diretamente a coalizão que vai derrubar a Dilma. Os líderes partidários, você quer dizer? Líderes partidários. A regulamentação que ele faz no rito do impeachment, o crucial é neutralizar o poder dos líderes partidários de indicar os membros das comissões, que é o momento decisivo do processo de impeachment, é a primeira comissão que acolhe ou não o parecer, né, o pedido. Então, quem compõe essa comissão controla o processo. Essa comissão é controlada pelos líderes partidários, que são aqueles que estão nos ministérios com o governo Dilma. Então, é esse que ele precisa bypassar, que ele precisa neutralizar, e ele baixa uma norma regimental dizendo, não, é outro processo diferente do que foi com o Collor. Mas é isso que permite que o governo ou as forças de esquerda recorram ao Supremo e o Supremo derrube o rito Cunha e zere o processo de impeachment, faz ele voltar à estaca zero. Né? E aí a gente vai para as férias de verão de 2015 para 2016, né? Com essa situação. E aí importa pouco o conteúdo, né? Mesmo aquilo que o Cunha havia dito lá atrás, no encontro do LIDE, de que aquele conteúdo, né, das pedaladas era inócuo, isso deixa de ser inócuo, né? Importa mais fazer andar do que qualquer outra coisa, né? E aí o impeachment é às avessas, né? Você decide pelo impeachment, depois você vai atrás do motivo, né? Mas o Cunha também, assim, ele está o tempo inteiro jogando e pensando nas possibilidades de impugnação judicial do impeachment. E então eu preciso encontrar algo que seja que não caia por uma decisão judicial posterior. Né? Eu preciso evitar o tapetão posterior. Cunha é o malvado preferido. Né? Ele sabe pensar. E os assessores jurídicos do PSDB, Miguel Reale, Bicudo e Janaína Pascoal, escrevem um parecer que dá possibilidade à judicialização depois. E ele fica, reescreve, mas os caras não aceitam a liderança dele. Mas ele fala, tira tudo da Petrobras e só põe a pedalada, porque eu só posso ter coisa deste governo. Tem que ser desse mandato e da presidente como presidente. Tudo que é da Petrobras é anterior. É do governo Lula. Isso não pode dar aso ao impeachment. O impeachment tem que ser decisões da Dilma enquanto presidente e, se melhor, para evitar problema, tem que ser nesse mandato e não no primeiro mandato. Ele é o único que está pensando juridicamente. Então, ele faz uma série, ele devolve, fala, escreve essa coisa de novo. Mas os caras não... Ele fala, escreve de novo, tá ruim. E os caras fazem a lição de casa, mas ficam botando coisas. Se você olhar o parecer, ele eu ia dizer, ele é fraco juridicamente. Ele é muito bom, digamos, ele pode ser bom retoricamente. Mas o Cunha fala, eu quero só isso. Tanto que na primeira passagem, o Cunha se dá o direito, pelo rito dele, de dizer o que ele acolhe do parecer, o que ele não acolhe do parecer, do pedido. E ele tira tudo. E só deixa pedalada. Até porque também falar de corda em casa de enforcado não é legal, né? Porque ele que está sendo denunciado pela Petrobras também não quer deixar digital dele. Né? Então, mas por isso que eu simplesmente não discuto no livro a questão das pedaladas. Porque elas são só um motivo. Ou o que eu vou usar para poder derrubar a Dilma. O movimento tem outra razão. Né? Não tem nada a ver com crime de responsabilidade. Né? Então, eu nem discuto isso
de propósito, ignoram a questão, né? Porque ela não é relevante. Então, nesse momento, o Cunha fala, ó, só essa parte aqui que vai passar. É isso aqui que nós estamos julgando. Só pedalada e pedalada desse governo. Os decretos assinados no segundo mandato, para evitar qualquer chance de judicialização posterior e de uma reação a isso. E ele está, digamos, dando aula de direito a Bicudo, a Reale e a Janaína Pascoal. Tá? Básico. Né? Então, esse, digamos, é o terceiro capítulo do livro, a tentativa do Cunha de derrubar a Dilma. Né? E com como é que chama? A prisão do Delcídio, ele quase consegue. Mas aí, como ele deixou uma aresta aberta, que é ter passado esse rito próprio de tramitação do impeachment, invalidando o rito que valeu para o Fernando Collor de Mello. Então, o Supremo tem justificativa para intervir e falar, ó, esse processo aqui está enviesado. Né? Então, o Supremo decide que vai restaurar o rito de impeachment que valeu para o Fernando Collor, dizendo, olha, se vocês querem aprovar o impeachment da Dilma, não vale tapetão, não vale regra ad hoc, não vale mudar, não vale essas coisas. Então, porque senão isso aqui vai dar problema depois. Então, aí a decisão do Supremo é uma decisão, digamos, vamos fazer according to the book, né? Vamos seguir direitinho o negócio, porque daí não vai dar problema depois. Porém, vale sempre realçar que há dois votos divergentes no essencial. Bom, o Supremo brasileiro é o Supremo brasileiro. Ninguém concorda em absolutamente nada. Cada um votou de um jeito, ainda que no essencial quase todo mundo votou do mesmo jeito. O Fachin vota de um jeito que ninguém entendeu até hoje. Aí o Barroso abre a dissidência, a divergência, e todo mundo adere à tese do Barroso. Inclusive o Fachin retira o seu voto e fala, estou com o Barroso. Eventualmente nem ele entendeu o voto dele e falou, eu vou ficar com o voto do Barroso, que o pessoal está entendendo. Mas cada um abre divergência em questões específicas. Mas no essencial de que o rito do Collor é o que valia, todos, exceto dois. Quem são os dois que vão contra, que não aceitam? Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que sempre vota junto com o Gilmar Mendes desde não sei quando, mas tem um momento em que o Dias Toffoli é adotado pelo Gilmar Mendes e passa a votar consistentemente seguindo o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes vota, é a autonomia do Congresso, se o Congresso decidiu, vale o rito do Cunha. Não é uma questão judicializável, ou sei lá, qual o termo correto. Ele diz, preserva a autonomia do Legislativo, que é um preceito que ele não vai seguir em nenhum nos momentos posteriores da história. Né? Não respeita a autonomia dos poderes depois. Aqui, então, muito indiretamente, sutilmente, eu estou querendo dizer que a decisão dele aparentemente não foi baseada em questões jurídicas, mas sim políticas. Né? Ele você está dizendo do Gilmar? Isso, mas assim... E, consequentemente, do Toffoli? Pode ser que eu esteja dizendo isso, não tenho certeza que eu estou dizendo isso. Está um pouco que nem o voto do Fachin, né? A gente não consegue compreender eu estou meio muito como bem. O voto do Fachin, porque eu também não quero ser... Mas aí como é que essa história chega no desfecho, Fernando? Então, aí é bom. Eu posso dizer o seguinte também, né? Pô, compra o livro, cara, em vez de ficar me perguntando. Eu estou com o livro você aqui. Você que comprou, você está lendo, mas é a sua douta audiência, os seus
como fala, podcastadores, como fala de quem assiste Pode ser podcast? podcastadores, ouvintes, talvez ouvintes pura e simplesmente, ouvintes né? e vigentes. Os que vêm no YouTube. Bom, então, você Não vê que precisa dar uma spoiler se história. você achar que não deve. Não, lógico que eu vou dar spoiler. Porque, veja, eu também, assim, quando eu disse, você me perguntou por que eu escrevi esse livro, né? Uhum. Eu escrevi do jeito que escrevi. Até eu escrevi de uma forma em que eu desse o maior número de evidências possíveis de que eu não estou inventando nada. E de que tudo isso que eu estou contando aqui é de conhecimento público e está na imprensa diária que eu consultei compulsivamente nesses anos que eu trabalhei nesse projeto, né? Tanto que o livro tem tem 1/3 de páginas é de notas, né? E não de notas que são longas, é referência a manchete de jornal que diz praticamente o que eu estou dizendo. Então, eu estou querendo fundamentar a minha argumentação, dizendo, eu não estou inventando nada. E eu deliberadamente não entrevistei ninguém. Eu não quero né, descobrir algo que ninguém sabia, estou contando algo que inside information, ou, não tem Você está encaixando as conspiração. peças, né? Hã? Você está encaixando as peças. Eu estou encaixando as peças, mas são umas peças muito simples de encaixar. É isso que eu estou querendo dizer. Tá na cara. Entendeu? De bebê de 2 anos. Não é aquele de 2.000 peças que você fica 3 anos fazendo. Não, é aquele que você olha, você encaixa, bicho. Alcunha? Por que isso? Por que olha aí. O que está por trás da cabeça do Aécio? O Aécio tem que bater o Alckmin, que é o candidato natural do partido. Então, ele aposta na radicalização, nessa tentativa de se impor como líder dessa oposição mais radical, etc. Então, bom, mas aí, então, o jogo zera e, na verdade, a Dilma venceu no final de 2015. Né? Quando vai para as férias de verão. Acaba o primeiro tempo. Acaba o primeiro. Acabou. Primeiro tempo, ela vence. O Temer volta a Brasília dia 4 de janeiro. No primeiro. Não, 3 de janeiro, acho, 2 de janeiro. Primeiro dia útil de janeiro. O Temer volta, convoca a imprensa e fala: esqueçam tudo que eu falei. Impeachment foi um erro. Esqueçam, acabou, impeachment está morto. Foi um erro e joga toda a culpa no Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha se precipitou, o Eduardo Cunha é assim, e você pega os editoriais dos jornais, Folha, Estadão, Globo, todos estão dizendo isso. Olha, isso foi um equívoco, o Cunha é uma pessoa desprezível, uma pessoa que conspurcou todo o processo com a sua voluntariedade, tentativa de se salvar, e o impeachment ainda é uma coisa bonita, boa, mas deu mal porque a gente se aliou com pessoas desagradáveis que não entendem o que estava por trás e queimaram o fio. O Cunha queimou o fio. E todo mundo, digamos assim, dá um passo atrás e dizer vamos para 2018. O próprio Aécio, e o Aécio está sendo informado por pesquisas de opinião pública, as pesquisas de opinião pública estão dizendo essa radicalização do PSDB é inexplicável, o PSDB está sendo muito destrutivo, muito negativo, não está fazendo propostas positivas, ninguém gosta disso, o apoio ao Aécio, ao PSDB, está caindo nas opiniões, nas pesquisas de opinião pública. Então, o PSDB muda de estratégia, passa a falar na eleição de 2018, passa a se concentrar em competir em 2018, o Temer começa a falar, bom, nós precisamos decidir
quem vai liderar a coligação em 2018? Será que essa não é a vez do PMDB indicar o candidato a presidente? O PMDB é maior do que o PT, então não é hora. Começa todo esse papo de, bom, o horizonte eleitoral vai ser respeitado. Né? O horizonte eleitoral e o calendário eleitoral vai ser respeitado e a Dilma vai completar um mandato. E não que ninguém tivesse, digamos, da oposição estivesse contente com isso, né? Nem que o governo Dilma seria, por causa disso, um sucesso, ou daria condições de enfrentar a crise econômica, mas a regra vai ser mantida. A Dilma começa a falar em corte de gastos, em de novo ajustar a economia, passa a falar em reforma da Previdência, né? Fala, nós vamos reformar a Previdência, estou montando um projeto, vou enviar ao Congresso um projeto de reforma da Previdência, nós vamos fazer isso. Então, tudo aquilo que depois vai ser, né, e é importante frisar isso, tudo aquilo que vai ser a agenda do governo Temer, e tudo aquilo que vai funcionar para muita gente como a justificativa de que por que eu preciso Temer e não Dilma, a Dilma está dizendo, eu vou fazer. E a maior oposição vem do PT. O PT começa a criticar, fala, pô, mas isso aí vai nos custar voto, isso é neoliberalismo, isso é não sei o quê, e tem a eleição de 2016 aí na frente, isso aí não é uma boa ideia, vamos tentar criar emprego, não sei o quê, e o Lula fica em cima do muro. Fala uma vez a favor da Dilma, uma vez a favor da oposição do PT. Uma vez a favor da Dilma. Então, digamos assim, a coisa está se encaminhando para normalidade, mesmo que uma normalidade que você pode dizer não vai ser legal, né? Mas está todo mundo pondo a viola no saco e dizendo vai ter eleição em 2018, não vai ter impeachment. Mas é aí que a Lava Jato entra com as quatro patas na jogada. E é aí que, na verdade, a Lava Jato não, né? A Força-Tarefa de Curitiba. A Força-Tarefa de Curitiba teme esse acordo, teme essa protelação, teme que vai perder o momento, né? Então, se isso aí tudo encaminhar, se todo esse acordão se fizer, vai ficar para as calendas e o combate à corrupção não vai dar frutos. Né? Então, nós precisamos jogar pão para o povo. Né? Nós precisamos gerar a festa aqui, nós precisamos mostrar que nós temos o que entregar. E o que é que nós temos para entregar? É o Lula. Né? Nós podemos prender o Lula. Nós estamos na bica de prender o Lula. Então, não é hora de pôr a viola, né? de pensar no longo prazo, nós temos o que oferecer no curto prazo. E a Lava Jato, a Curitiba, parte para cima do Lula. Parte para cima do Lula com a Operação Triplo X, que é a primeira vez que eles vão no triplex, e eles vão porque um promotor de São Paulo está mexendo nisso e eles roubam o caso do promotor de São Paulo. Né? E eles também atacam a Dilma com a Operação Acarajé. Né? Então, eles envolvem, pela primeira vez, eles chegam no governo Dilma e, na verdade, na reeleição da Dilma, ao prender o João Santana. E, então, é o financiamento da campanha da Dilma de 2014. Que a Dilma teve que fazer por fora do partido, por um esquema próprio, por causa do conflito dela com o partido. E a Odebrecht foi essencial nisso. Então, quando eles fazem a Triplo X e a Acarajé, a Lava Jato mira o governo e entra com as quatro patas no governo. E
A Lava Jato, a Curitiba tem uma razão para fazer isso também, porque ela está perdendo o protagonismo pro Janot. O Janot, com a prisão, o setor da Lava Jato de Brasília, quando prende o Delcídio, eles puxam o Cerveró, a delação do Cerveró sai de Curitiba e vai para Brasília. E o Cerveró está prestes a entregar o esquema de Pasadena, que envolveria a Dilma e o Lula. Então, em certa medida, a prisão do Delcídio é uma tentativa de preservar ou de limitar o campo de ação de Curitiba. Isso é meio doido, né? Quer dizer, tem uma disputa interna no Ministério Público, né? Do Ministério Público. O Ministério Público de Brasília, a PGR, é muito mais esquerda do que a Curitiba. Né? Então, na cabeça deles, né? E eu mostro com algumas evidências, com algumas notícias de jornais e com algumas decisões, os dois pensam que tem uma organização criminosa que precisa ser combatida. Desse ponto, é o mesmo tipo de pensamento. Só que a questão é quem é o chefe da operação da organização criminosa. Para Curitiba, é o Lula. Como mostrou o slide do Dallagnol. Como mostrou o slide do Dallagnol. Para Brasília, para a PGR, é o PMDB. É o Cunha e é o Renan. Então, eles têm alvos diversos e estão competindo para ver quem eles põem na cadeia. Né? Então, a Curitiba vê que precisa reagir, que precisa ir para as cabeças. Né? E a condução coercitiva do Lula, né, que é a operação Aletheia, né? Aletheia. Aletheia. Eu sempre penso em Alcateia primeiro, depois que para lembrar a Aletheia. Mas a condução coercitiva do Lula, o que é? É o sinal. Olha o que nós somos capazes de fazer. República de Curitiba, nós somos soberanos. Né? Nós vamos por pau. Né? E nós vamos para as cabeças, nós vamos prender o Lula. E aí isso é o sinal que, digamos, os movimentos e o PSDB está esperando para, de novo, se acender e se ficar animadinho e voltar a pôr o impeachment em pauta. Mas o crucial aqui para mim não é tanto o PSDB nem a rua, é porque o PMDB, que tinha sustentado a Dilma em dezembro, e PP, PSD, PDE, não, PSD, né? PSD do Kassab, né? Por que esses partidos, em fevereiro, março, abril de 2016, decidem abandonar o governo? Qual é o que eles estão vendo aí que diz para eles temos que abandonar o governo? Né? E quem é que vai liderar isso? Quem vai fazer esse convencimento? O líder dessa reorganização do conchavo com o PSDB, PMDB e remontar a aliança não vai ser mais o Cunha. O homem é o Romero Jucá. Quem faz isso é o Romero Jucá. Para estancar a sangria. A gravação de estancar a sangria, ela só é revelada depois que o Temer já tomou posse. Mas a gravação é feita uma semana. Bom, eu não vou chutar aqui os dias. A data correta está no livro e tal, mas é feita logo depois da condução coercitiva do Lula. E o que o Jucá narra nesta gravação, que sai só lá na frente, é a construção do acordo PSDB-PMDB. E quando ele fala por que o PMDB e por que o nosso grupo agora tem que se defender da Lava Jato. E por que vocês do PSDB também têm.
porque a Odebrecht caiu. E a Odebrecht caiu significa que todo mundo vai dançar. Não é só o PT. Todo mundo tem jogada com a Odebrecht. Todo mundo tem dinheiro na Odebrecht. Então, quando a Lava Jato, para pegar o Lula, derruba a Odebrecht, ela está ameaçando todo o sistema político. E ainda que o Dallagnol e o Moro eles sejam, antes de tudo, antipetistas, eles são antissistema político como um todo. Eles acham que todos são iguais. Ele está pegando uma organização criminosa, mas ele quer pegar todas. E ele acha que todos os políticos são criminosos, nesse ponto de vista. Porque todos estão comendo na mão da Odebrecht. Então, todos têm que ir para a cadeia. Então, aí a ficha, digamos, do PSDB, essa é a expressão que o próprio Jucá usa nesse dia, a ficha do PSDB cai. Ele fala, não vamos se salvar da Lava Jato se a gente não derrubar o PT. A gente tem que entregar o PT, entregar a Dilma, porque a Dilma e o PT não vão conseguir parar a Lava Jato. Mas talvez nós consigamos. O governo Temer é um governo constituído basicamente para controlar a Lava Jato. E controlar as duas Lava Jatos. A de Brasília e a de Curitiba. E a de Curitiba. A de Curitiba e a de Brasília. E, no caso, Brasília é quem vai ficar revoltado com o resultado. Brasília não vai pôr a viola no saco. Não vai aceitar que só o PT pague a conta. Brasília, ou a PGR, né, pode ser considerada, então, com o impeachment, como uma grande derrotada, certo? Porque subiu ao poder aqueles que eles definiam como sendo os principais líderes da organização criminosa, certo? Eles perceberam, e na verdade eles estavam conversando já com o Sérgio Machado, quem estava gravando para eles estavam conversando com o Fábio Cleto, que eles tinham também preso no final, em dezembro, né? Estavam em custódia ali, estavam prestando depoimento. Então, a Brasília não parou enquanto o processo do impeachment correu e o sistema político, digamos, jogou a mercadoria ao mar para salvar o barco, né, para salvar a embarcação. Então, jogou o PT ao mar, jogou a Dilma ao mar, jogou o Lula ao mar, para falar, bom, mas a Argentina consegue se safar. Mas o capitão do barco, em razão de ter se adotado o processo de impeachment, é o Temer. Ou seja, o PMDB, que era o principal inimigo, ou a quem a PGR estava focando, chega ao poder, com a tarefa de desmontar a Lava Jato, ou neutralizar os efeitos da Lava Jato. Enquanto Curitiba concentra esforços na aprovação das 10 medidas contra a corrupção, Brasília se concentra em atacar o PMDB. Brasília tem montado, PGR, o grupo de trabalho liderado pelo Janot, tem em mãos, desde a Operação Catilinárias, no final de dezembro de 2015, quando eles vão e fazem busca e apreensão na casa do Eduardo Cunha, na casa do Sérgio Machado, na casa do Fábio Cleto, eles têm esses dois trunfos na mão, Fábio Cleto e Sérgio Machado, que estão seguindo o roteiro clássico da Lava Jato. Faz uma delação premiada ou entrega os seus comparsas para se salvar, né? E como, no caso, já tinha sido usada a estratégia no caso do Delcídio, né? Como é que chama? A PGR põe o Sérgio Machado para gravar conversas dele com o Sarney, com o Renan e com o Jucá.
E são essas gravações que vão sair na primeira semana de exercício do poder pelo Temer. Então e o Jucá era o homem forte do governo Temer. Ele era o ministro do planejamento com a função de ser o homem forte. Então ele vai direto no homem forte e fala: isso aí não vai dar certo, hein? Eles estão tentando se salvar, mas nós vamos continuar a batalha aqui. Nós da PGR não vamos pôr a viola no saco, como a expressão que eu adoro, que eu sempre uso. Então, a PGR vai para as cabeças. E não vai só para as cabeças aí. Aí é interessante que tem um padrão que segue aqui, que você vê, eles vão na Catilinares, eles pegam o Fábio Cleto e pegam o Sérgio Machado. Esses dois caras vão... do Sérgio Machado vem as gravações, a delação premiada dele é basicamente as gravações que ele faz. E ele fala que faz por conta própria, a gente sabe que ele não fez por conta própria, depois ele confessou, então era um método que a Lava Jato desenvolveu de investigação. O que significa muita coisa do ponto de vista do que é permissível apresentar como prova e dessa separação entre o público e o privado que a gente vem reclamando tanto na fake news, redes sociais, etc. É essa coisa que qualquer coisa que você fala pode ser usada contra você e que não existe mais conversa privada. Tudo é público. O Sérgio Machado, então, grava os Sarney, o Jucá e o Renan e solta, depois a PGR solta essas gravações, mas o padrão, então, Sérgio Machado olha para Catilinares, quem foi preso também na Catilinares, o Fábio Cleto. Quem é o Fábio Cleto? Fábio Cleto é o homem do Eduardo Cunha na Caixa Econômica Federal, que está decidindo os investimentos do FEI-FGTS, o Fundo de Investimento que foi criado durante o governo PT, que usa os recursos do FGTS. Quem é o principal beneficiário desses fundos? A JBS. É pelo FGTS, mais do que pelo BNDES, que a JBS está sendo alavancada e está sendo alavancada pelo Eduardo Cunha, pela Sociedade Eduardo Cunha JBS. É por ali que a coisa rola. Então, se você está ligado no período ali, está olhando essa coisa, está coletando, você fala, o próximo estouro que vem é o Fábio Cleto assinando uma delação premiada. Foi o que rolou. O Fábio Cleto assina uma delação premiada e começa a entregar o esquema JBS. JBS já está com a corda no pescoço. Então você já vê quem vai ser o próximo a entregar o ouro para o bandido. O próximo a entregar o ouro para o bandido vai ser os membros da JBS. E o que acontece depois da delação do Fábio Cleto? Busca e apreensão na casa do Joesley e dos outros irmãos dele, que eu não sei o nome. Então, você vê que a JBS está na mira. E tem condução coercitiva contra os sócios da JBS. O Joesley escapa porque ele não está no Brasil. Mas quando ele retorna ao Brasil, ele vai, presta depoimento. E o que é que você, então, se você está ligadaço no negócio, você fala, próxima coisa a explodir é uma gravação do Joesley. Certo? Ele foi lá, compareceu, tocou piano na PGR. A PGR já soltou 2 gravações, a do Delcídio e a do Sérgio Machado. Método. Certo? Então, o Joesley vai ficar andando por aí de gravador. Foi o que ele fez. Depois com o Temer. Disse ele que por conta própria. Como todos os outros, né? Todos os outros. Agora, todos os outros depois disseram que não, que foram instruídos pela... Agora, qualquer um que também fez por conta própria vai dizer depois que fez... Sabe-se lá.
né? Mas o fato é que o Joesley sai por aí gravando. Mas mais do que dessa vez, a PGR monta um negócio realmente grande, porque ela não só o Joesley sai por aí gravando, como eles saem por aí filmando, né? Eles filmam a entrega de dinheiro, lembra? Filmam a entrega de dinheiro para o Aécio, filmam a entrega de dinheiro para o. Como é o nome do assessor do Temer, que vem aqui na Pizzaria Camelo? Eu esqueci, mas que sai correndo com a mala, né? Que sai correndo com a mala. Eu não me lembro o nome dele agora. Fugiu o nome dele. Mas então, dessa vez, a PGR aprimora o método, né? Embeleza e faz uma coisa assim federal, né? Como se diria antigamente, né? Faz um negócio para valer, com gravação, com o cara pegando mala de dinheiro, né? Então é um putz, né? E é isso que vem contra o governo Temer, né? Então o governo Temer vai receber essas duas cacetadas, né? A primeira, a gravação do Machado. Ainda depois vem a delação são três, né? A delação do Fábio Cleto, e por último essas gravações que são a pá de cal, né? Mas você vê que o Temer não cai, né? Diferentemente do que a Dilma. Por quê? Porque não tem alternativa agora para se defender, né? A defesa era fazer o impeachment para se defender da Lava Jato. Agora é isso que você tem que fazer, né? Resistir à Lava Jato, e a reação é desacreditar a Lava Jato, desacreditar a PGR e as suas gravações, né? E que aí começa todo o processo. E, na verdade, a PGR está agindo desesperadamente, porque sabe que o mandato do Janot vai acabar. Então ela tem que correr com o andor, né? E vai atropelando, e por isso que ela tem que fazer esse show para ver se consegue completar o seu serviço antes de acabar o turno do Janot. Né? Enquanto isso, a Curitiba tem um projeto mais capcioso, né? Mais esperto desse ponto de vista. Eles têm um projeto político que passa pela aprovação das 10 medidas contra a corrupção, que, interessantemente, muita gente se declarou favorável, achava que era lindo, etc., mas eu tenho a impressão que ninguém leu. Não vou perguntar para você se você leu, Cláudio, que eu não vou fazer você passar esse carão, mas eu tenho a impressão que ninguém, a não ser 2, 3 bobos como eu, leu o que era aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção. Eu confesso que eu li. Você leu? Então, você é como eu, você é bom. Então éramos nós, né? Hã? Nós dois. Não, mas as 10 medidas contra a corrupção, se você lê e vê aquilo ali é aprovado, o que é que você está instaurando no Brasil? Uma comissão de censores, digamos assim, né, que vai estar acima do sistema político e que vai poder filtrar quem é digno ou quem é moralmente capacitado para participar do processo político, quem não pode participar, né? Então, o efeito de uma possível aprovação das 10 medidas contra a corrupção sobre a configuração constitucional brasileira, a separação dos poderes e a harmonia dos poderes é enorme, né? E realmente completa essa inversão de que os funcionários vão ter mais poder do que os eleitos. E que vem da tese de mestrado do Dallagnol, né? Em boa medida, toda essa ideia, né? Então, tá lá. Quem conseguir ler aquilo, né? Quem conseguir ler aquele... O Dallagnol tem uma dificuldade muito grande de escrever em português, né? E de escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado. Uma dessas dificuldades vem do fato que ele precisa esconder o que ele está falando. Ele precisa torcer. Então, isso é uma técnica de jurista conhecida, né? Você torce as frases, escreve como que o hino nacional brasileiro,
em que você não sabe quem que ouviu nas margens do Ipiranga, e você não sabe quem que é o sujeito, quem que é o verbo, o que está sendo dito, e o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que acabou a presunção da inocência. É basicamente isso que ele está dizendo. Né? Ele está atacando uma das bases do liberalismo político e do direito, né? Que é a presunção da inocência. Ele diz, não, você que tem que provar para mim que você é inocente. Se eu te acusar, você tem que provar que os seus recursos são obtidos legalmente. Se você não provar, tu está em cano. Né? Então, isso é quase a lógica da Inquisição, né? É um negócio absurdo. Uma lógica inquisitorial, né? E veja que hoje está fácil falar mal do Dallagnol e do Sérgio Moro, porque eles estão mais expostos, né? E o Dallagnol tem se revelado uma pessoa estranha, né? Que lambe computador, que faz umas coisas estranhas, né? E acredita em coisas estranhas, tal. Então, ele não tem mais essa aura, mas naquele momento o projeto das 10 medidas contra a corrupção era visto como algo muito bem elaborado, muito bem pensado, e que tinha uma proposta consequente para o combate à corrupção, etc. Mas não tinha. É um projeto absolutamente punitivista, né? E quase que, como você disse, né, inquisitorial, pré-liberal. Né? E é isso que explica a conjunção entre o bolsonarismo e a Lava Jato. Né? Eles são antiliberais nesse aspecto. Né? Eles acreditam que qualquer defesa e qualquer processo legal é uma forma de adiar uma decisão correta de punir o criminoso. E criminoso a gente sabe ver no olho, né? A gente distingue o bom do mal pelo olho. Meus amigos são bons e os inimigos são maus. Né? O que é que acontece aqui? Né? E o que é que de fato derruba a Dilma? Né? Uhum. É essa promessa da Lava Jato de Curitiba de que nós vamos chegar ao Lula, nós vamos eliminar esse perigo que é o Lula, né? E a reação do sistema político, temor de que esse processo de caça às bruxas pegasse todo mundo, porque ia pegar mesmo, né? Sem uma reação, e digamos assim, a ficha dos membros do sistema político cai de que a Dilma não vai conseguir liderar isso, o PT não vai conseguir liderar isso. Então, nós precisamos entregar o PT, vocês ficam aí, se divirtam, né, pondo a culpa neles e vamos tocar o barco. E veja que isso funciona de uma certa medida, porque as reações contra as denúncias feitas, as denúncias contra o Temer, não põem gente na rua, né, não provocam editoriais radicais pedindo impeachment, pedindo nada. E repetidos, né? Radicais e repetidos, né? Praticamente todo dia um. Mas o único órgão de imprensa que aposta na erosão do governo Temer, por paradoxal que possa parecer, é a Rede Globo. A Globo é a única que, digamos, reverbera as acusações contra o Temer. Folha de São Paulo, Estadão, né? Amoitam, né? Não saem em defesa da moral pública da forma como vinham fazendo antes. Né? Então, uma coisa é o PT, outra coisa é o Temer. Né? Isso aí. Então, acho que tem uma coisa ainda que eu gostaria de falar, que é essa sobrevalorização ou esse temor imenso que o Lula representava para
a opinião pública, elites e mesmo alguns jornais, né? A linha editorial de alguns jornais. A ideia de que o Lula é imbatível eleitoralmente, o Lula faz pedra cantar, faz o que quiser, etc. Então, ele precisa realmente ser posto fora e uma prisão ou uma ineligibilidade dele é bem-vinda, né? Então, eu acho que isso é aparece claramente se você reconstitui o ambiente político. É impossível provar, porque é uma coisa subjetiva, né? É uma coisa está no ar, digamos assim, mas tem um temor de que o Lula vá vencer a eleição de 2018, né? E que se o Lula voltar, o PT se perpetua no poder. Então tem essa ideia de que o PT é imbatível eleitoralmente e que o Lula é príncipe encantado capaz de transformar todo sapo em princesa. Então, essa visão, por exemplo, está em todo mundo, né? Inclusive no próprio PT, né? O PT vive desse mito também. Verdade. Né? E isso é que faz a imagem da Dilma virar o sapo beijado pelo príncipe. E que é útil para todo mundo. Certo? Porque não é que nós perdemos para o PT ou para um projeto político. A gente perdeu para um cara que é um encantador de serpentes. Como disse o Ciro. Um demagogo, um homem perigoso. Quando o que você vê por essa reconstituição é que o Lula é o homem que acomoda. É o homem que faz acordo. Quem briga é a Dilma. E quem brigou pelo projeto que as pessoas encamparam para se livrar do Dilma, que é quem apoiou o combate à corrupção foi a Dilma. Então a Dilma caiu porque ela abriu a caixa de Pandora, botou essa coisa na agenda, apoiou o início da Lava Jato. Ela faz um projeto próprio de combate à corrupção, que é muito similar às 10 medidas contra a corrupção, e que o Dallagnol e o Moro espertamente se distanciam dele, e daí jogam o 10 medidas como proposta própria do Ministério Público, se dissociando do governo. Então, você tem esse temor do Lula e essa ideia de que o Lula é imbatível eleitoralmente e que, então, alguma coisa radical como apoiar o projeto de Curitiba é legítimo porque nós estamos salvando a democracia brasileira desse demagogo, desse homem perigoso, etc. Agora, quando você reconstitui a conjuntura como eu acompanhei, você vê que o Lula estava derrotado. O Lula, quando ele ele é conduzido coercitivamente, ele sai dizendo: bateram no rabo da jararaca, não bateram na cabeça, eu vou mobilizar o povo, eu vou sair por aí, o MST que me convide, que eu vou, PCdoB que me convide. É engraçado que ele não fala o PT, né? Ele fala: a militância me convide, que eu vou. Ele está falando: eu vou botar fogo no circo. Vocês mexeram comigo, eu vou botar fogo no circo. O que é que ele faz? Ele vai para a rua? Nada. Ele fica em casa. Ele não sai para a rua, ele não mobiliza ninguém. Ele já não tem esse poder. Nunca teve, acho, de mobilização, de pôr gente na rua e de ir para o pau. Mas ele joga piano. E, na verdade, o que é legal é ele vai para Brasília na manhã de um dia lá de março, que eu esqueci a data. Ele toma café da manhã com o PMDB, está lá o Renan, o Jucá e aquele do Ceará, o Eunício. Do Senado. Eunício. Estão lá os três. Eunício e Jucá saem mais cedo, pela porta da frente, para ser visto pela imprensa, dando a declaração claramente assim: nós não estamos mais com esse cara, não. E é nesta mesma noite
que tem o jantar na casa do Tasso Gereissati, em que vão Eunício, Jucá e o Renan. E que é o jantar que o Jucá narra na sua gravação. Que ele fala, a ficha do PSDB caiu, que eles estão com a cabeça prêmio. E que eles precisam da gente para se salvar. E que nós vamos entrar no mesmo bote, que é apoiar o Temer e fazer um acordo com o Temer, e aí eu consigo um acordo com o Supremo. Com o Supremo, com tudo. O que ele esquece é que ele precisava pôr o Ministério Público Federal no acordo. Ele acha que o Supremo vai botar freio no MP, né? Muito provavelmente. E quem vai fazer tudo o jogo vai ser o Gilmar Mendes. Mas o fato é que nessa noite é que está decidido o impeachment. E é sintomático que tem o café da manhã do Lula de manhã e tem o jantar à noite. O Lula volta para casa sem ninguém, o Jucá volta com a aliança selada com o PSDB. O PMDB, então, trocou de lado, fez aliança com o PMDB, e depois a Dilma oferece todos os ministérios que estão na mão do PMDB para o PP. Se o PP aceita, não tem impeachment. O PP fala, se o Temer me oferecer esses ministérios, eu estou melhor com o Temer do que com você. E é o que acontece. Certo? Ele sai com os mesmos ministérios do PP que a Dilma ofereceu. Mas o que eu estava dizendo é, o temor de que o Lula vencesse as eleições de 2018 explica muito dessa coisa. Né? E a ideia de que o PT era imbatível eleitoralmente, né? E que o PSDB nunca mais ia conseguir ganhar. Né? E isso é que também vai criando essa ideologia ou esse clima de que o PT é um partido que faz qualquer nota para ganhar a eleição, então, se você não recorrer aos mesmos métodos, você nunca vai vencer a eleição, então nós vamos pegar e nós vamos recorrer a alguém como o Bolsonaro ou coisa que o valha, porque se não for para porrada, a gente... Ninguém vence o PT com educação. O PSDB é muito educado. O PT faz o diabo para ganhar a eleição, como se diz. Aquela história de que o PT faz o diabo para vencer a eleição, mas o PSDB é educadinho e o PSDB não faz isso. Conversa para boi dormir, sabe? O PSDB faz a mesma coisa que o PT sempre fez para ganhar a eleição, o mesmo tipo de corrupção, o mesmo tipo de desvio de verbas, está tudo documentado na própria Lava Jato. Né? Mas a reconstituição é sempre o PT que é o problema, o PT que é o problema, a corrupção no PT é diferente. É diferente coisa alguma, é a mesma, né? de todo esse período. E tem, na verdade, assim, agora também não vamos começar a falar sobre isso, que eu já estou queimando óleo 90 aqui na rampa, que eu já estou ficando cansado. Se você for pensar, né, esse modelo que deu na Lava Jato ou deu no Petrolão, ele é engendrado com as privatizações no governo Fernando Henrique e com as reformas do regimento do orçamento depois do escândalo dos anões do orçamento. Então, como muda fazer o orçamento, as empreiteiras são tiradas do orçamento, são escanteados, não conseguem mais controlar o orçamento de investimentos, né? E redirecionam o seu foco. Com as privatizações, elas se tornam empresas que passam a investir em construir rodovia, construir hidrelétrica por conta própria, para ser parceiras do Estado. E isso você não é parceiro do Estado se você não conversar muito com o Estado e as coisas se azeitarem. Né? Então, isso significa conversar com os políticos, né? É isso que você está querendo dizer. E tanto que a corrupção brava na Petrobras do jeito que ela é montada, é porque a Petrobras para de ter que licitar suas obras. E quem define que a Petrobras para de licitar suas obras é a reforma Bresser do governo Fernando Henrique, né? Que diz, a Petrobras, em vez de ter que licitar obras, ela vai escolher 6 empreiteiras, ou não sei quantas empreiteiras, vai dar
classe A para elas. Então, elas estão num outro patamar e toda a negociação é por carta convite. Então, deixa de ter licitação na Petrobras. Porque essa história de que a empresa privada passa a ser sócia do Estado e passa a agir conjuntamente para montar. Então, essa ideia de que tudo nasceu com o PT e que tudo isso aí é processo. E o Petrolão, a Lava Jato inventou isso, que o Petrolão é o primeiro grande escândalo. É nada. Tem uma continuidade aqui que vem com a CPI do PC Farias, com os anões do orçamento e com o Petrolão. Que até os caras que fazem as delações, o principal deles é alguma coisa Melo Filho, Cláudio Melo Filho, que é um funcionário da Odebrecht. Cláudio Melo Filho é filho do Cláudio Melo. Quem é o Cláudio Melo? É o diretor da Odebrecht que cai nos anões do orçamento. E o Cláudio Melo Filho fala: meu pai fazia isso, eu faço isso na Odebrecht. E isso mudou porque o Estado mudou. E mudou porque as torneirinhas que a gente abria foram neutralizadas, a gente passou a abrir outras torneirinhas e agir de outro modo. Está lá na Lava Jato, está lá explicado. Então, tudo isso, digamos assim, foi negligenciado nessa construção ideológica, digamos assim, do que foi o que a Lava Jato revelou. A Lava Jato não revelou tanta coisa nova assim. Mas eu já não tenho. A não ser que você faça uma pergunta, eu falo demais, né? Então chega. Não, eu acho que você conseguiu. Eu ia até te falar o seguinte: você conseguiu fechar, acho que, a história, né? Eu também. Você não tem mais o que falar, eu também não sei mais o que eu vou perguntar depois de toda essa conversa. Nós temos uma questão pungente que está diante de nós, que é se o City vai conseguir ganhar todos os campeonatos ou não. Que é a única coisa que me preocupa hoje. Mas aí você vai palpitar, e aí eu prefiro ficar com o analista político. Então, para fechar, assim, né, a construção do livro, eu procurei fazer ao máximo possível de uma forma que eu evitasse palpites e evitasse juízos de valor. É lógico que é impossível na construção de uma narrativa desse tipo você não eleger alguns, ser mais mordaz com uns, com outros, mas essa é uma história em que, para mim, não há heróis, praticamente só há vilões, né? Não há uma história de que eu quero resgatar esse ou aquele, ou dizer que esse está certo ou aquele está errado, e em que, na medida do possível, eu forneci todas as informações necessárias para o leitor formar sua própria opinião, né? E dialogar comigo, digamos assim, né? Aceitar ou não a minha leitura dos eventos e formar a sua própria leitura a partir das peças do quebra-cabeça que eu forneço. Então, esse foi o meu esforço na construção do livro, de ser um livro objetivo e descritivo, óbvio, com uma interpretação, né, mas que... Claramente você tem ali uma teoria do impeachment, inclusive. É uma discussão. Então, eu sou cientista político, eu trabalho nisso, eu penso nisso, e achei que eu não podia também construir uma narrativa, uma explicação, tem que ser genérica, né? Ainda que eu esteja explicando um caso, essa explicação tem que dar conta de todos os eventos, né? Então, eu acredito que essa explicação, eu não estudei no mesmo nível de detalhe o impeachment do Collor,
Mas eu acho que o central para entender o impeachment do Collor, ao contrário da maior parte das interpretações, é pensar o que aconteceu com o PFL. Por que o PFL resolveu abandonar o Collor? Né? E não porque a oposição conseguiu. Então, aí eu tenho uma certa discussão com o Brasil. Eu acho que o Brasil sobrevaloriza o papel da oposição. Óbvio que ali a oposição jogou um papel central e é importante, como foi aqui no caso da Dilma. Mas o importante é entender por que os trânsfugas, por que o pessoal abandona o Collor. E não é que o Collor não conseguiu governar no início do governo. O Collor conseguiu, passou todo o plano Collor, passou inteirinho, passou com uma disciplina partidária de país social, de Partido Social Democrata Europeu. PFL, PDS, todos os partidos de direita votaram 100% de disciplina com o Collor. O Collor tinha apoio. Ele perde. Por quê? Então, eu acho que isso é uma teoria do impeachment, e eu acho que eu estou discutindo com o Pérez Linhan e com as outras interpretações sobre isso. E também eu acho que o que eu estou querendo chamar a atenção é que todo esse peso que o debate político brasileiro dá em reformas institucionais perde de vista que o fundamental são as decisões estratégicas tomadas por atores políticos, que elas têm consequências. E que você não pode, então, e que essa coisa de dizer que tudo é instituição é uma forma de tirar responsabilidade pelas suas decisões. Não sou eu que sou culpado, é as instituições. Meu filho é bom e são as companhias que o desencaminham. Não é? Então, eu era um cara legal, mas foram as instituições que me obrigaram a fazer isso. Né? Ou ainda o institucionalismo mágico, né? A gente muda as instituições e todo o resto dos problemas se resolve. Né? É isso aí. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de fazer propaganda no meu livro e espero que isso incentive pessoas a ler o livro e a considerar as suas opções políticas seriamente e entender que não há salvação fora da política. Com toda certeza. Então, nessa aí a gente concorda 100%. Bem, 100%. Fernando, muitíssimo obrigado por essa ótima conversa, que vai virar 2 episódios, porque é uma conversa longa, e aí o bom é dividir em 2 episódios, e aí deixa as pessoas também no mistério, né, de uma semana para outra. Nesse meio tempo elas conseguem comprar o livro e ler, né, e aí já chegam ao 2º episódio já mais antenadas no que vai chegar na discussão dele. Mas eu quero realmente agradecer demais, porque foi tremendamente interessante esse papo, né, mesmo lendo o livro, acho que assim, você traz uma série de pontos aí, chama atenção para eles que às vezes a gente deixa passar batido na leitura. Mas enfim. Só eu que agradeço mais esta oportunidade, já sou tricampeão de... Você tem hat-trick, já pode pedir música no Fantástico aqui. Então vamos lá. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, Fernando. Então, além de agradecer aí ao Fernando e me despedindo dele, eu quero, como sempre faço aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos que acompanham o Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e também aí nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível. E quero, claro, também agradecer e fazer o convite a outras pessoas, para todo mundo que tem contribuído aí com o canal pelos vários meios que estão disponíveis. Né? Tem aquele botãozinho do Valeu Demais, né? O botão do coraçãozinho ali no canal do YouTube. Tem a possibilidade de se tornar membro no canal, né? Não é a mesma coisa que se inscrever no canal, é se tornar membro do canal e aí fazer uma contribuição periódica para o trabalho aqui. Tem ainda uma terceira opção parecida, que é fazer uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. Aí é só digitar o endereço, né? benfeitoria.com/apoio fora da política não há salvação. Tudo junto, sem acento, sem qualquer outro caractere estranho. E finalmente, ainda, para quem quiser, pode fazer também um Pix aqui para o canal, que a gente aceita. Que é o Pix do canal, a chave é o e-mail de contato do canal, que é contato@fora da política não há salvação.info. Repetindo, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, de tudo isso, termino aqui, me despeço do Fernando, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.